gente, tudo bem com vocês? Tô aqui para mais uma live com vocês, como vocês sabem, toda quinta-feira eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho mais sobre alimentação saudável, né? Sobre entender um pouco mais sobre como ser saudável, como trazer mais nutrição para nossa vida, né? Eu quero conversar com vocês hoje um pouquinho mais sobre conservantes, né? E aditivos nos alimentos. Será que todos os conservantes, né, e aditivos, será que tudo isso faz mal mesmo, né? A gente vê falar assim, alimento cheio de conservante não faz bem. Mas será que são todos mesmo que não fazem bem, né? E então eu queria conversar um pouquinho mais com vocês sobre isso no dia de hoje. Primeiro de tudo, eu acho que é importante a gente entender qual que é a finalidade, né? De um conservante, de um aditivo, né, no alimento. Então, primeiro de tudo, o intuito de eles colocarem aditivos nos alimentos é para que o alimento ele dure mais tempo, ele conserve, né, como o próprio nome já diz. Alguns aditivos servem para atenuar o sabor, então, tipo, tu vai comprar ali um biscoito que tem que é de queijo, né? Às vezes ele tem ali um aditivo para trazer mais aquele gosto do queijo, né? Outros são aditivos para dar mais cor pro alimento. Então, um alimento que, por exemplo, de morango, um iogurte de morango, aqui é um exemplo, né? Eles colocam um aditivo lá para ele ter ainda mais cor rosinha, né? Aquela cor que lembra o morango. Alguns aditivos são para impedir a contaminação do alimento, né? Então, que ele não tenha contaminação de bactérias, fungos, porque ele vai ficar exposto ali no mercado, né? Por bastante tempo. E também tem conservantes para regular a acidez do alimento, para regular pH. Enfim, é uma série de coisas, né? Que o aditivo ali, o conservante, serve para o alimento, né? E aí é por isso que eu gosto tanto de falar com você sobre isso e eu trouxe esse tema. Pra gente entender aí, né, falando, vendo o porquê, né, que eles colocam tudo isso, todos esses aditivos, né, nos alimentos, a gente entende, então, a importância, né, de a gente preparar o nosso próprio alimento, né? Por que que é tão importante, né? Porque aí a gente vai primeiro que a gente vai estar fazendo um alimento que tá sempre fresh, né? Tá sempre fresco ali na nossa casa, então a gente não precisa colocar nada disso, né? A gente não precisa conservar ele com nada desses químicos e também com esses alguns conservantes, vocês vão ver que eu vou falar mais pra frente. Tem conservantes que são de origem natural, que fazem bem para nossa saúde, né? Digamos assim, mas que eles devem ser consumidos com um certo cuidado, né? Não é uma quantidade exagerada que a gente pode consumir. E aí, então, às vezes a gente tá pensando aí num ingrediente, né? Num alimento, né? Que fala que que tem conservantes naturais e tudo mais, mas qual a quantidade? Será que não tá saturado dessa quantidade, né? Então, por isso a importância, gente, de a gente preparar o nosso próprio alimento, né? De a gente estar sempre ali cuidando do que a gente vai consumir, de a gente aprender a gostar da nossa cozinha, aprender a gostar dessa rotina de preparar o nosso próprio alimento, porque a gente vai saber a quantidade de tudo que a gente vai colocar, a gente vai saber a qualidade do que a gente vai colocar, né? Então, esse é o ponto, assim. E claro, né, aí eu trouxe esse tema também pra gente entender que como a gente tem uma vida muito corrida no dia de hoje, né? É importante a gente saber essa diferença entre os conservantes que são péssimos e os conservantes que são ok, para que a gente possa usar o mercado como nosso aliado, né? Pra gente ir lá comprar alimentos que vão nos fazer bem, né? Que vão ser um aliado ali na nossa refeição, né? Junto com com as nossas verduras, com as nossas frutas, com o nosso alimento fresco do dia a dia, né? Como, por exemplo, tu viu lá no mercado um biscoito de arroz, né? Duas marcas, né? Duas opções ali. Qual que será que é a melhor? Então, eu quero que tu comece a enxergar dessa maneira, que tu comece a enxergar
os rótulos, né? Aprenda a ler os rótulos, ver ali os conservantes que tem ali, ver, entre essas duas marcas aqui, eu acho que essa aqui é melhor, né? Que tu saiba aprender a ver isso na hora que tu for fazer a tua compra aí da tua semana, né? Comprar os teus alimentos. Para que tu possa usar ali os alimentos que estão no mercado como aliado, né? Um biscoito, um pão de qualidade, saber escolher um pão de qualidade, né? Saber escolher ali quer ter um snackzinho pro final de semana, ou um snack ali para um momento de emergência, né? Que se pegou sem tempo de preparar tuas refeições, né? Pro teu lanche ali. É um lanchinho que vai estar prático ali para aquele momento. Então, eu quero que tu aprenda a ver isso, né? Usar o mercado, usar os ingredientes, os alimentos que estão lá como aliado. E nada mais do que mais importante do que a gente falar, né? Aí sobre a importância dos aditivos, né? Dos conservantes. Saber ver os conservantes que são bons, os aditivos que são bons naquele alimento, os que é melhor a gente evitar, né? E até eu queria compartilhar com vocês isso. Há umas 2 semanas atrás eu vi uma matéria, porque a gente tem muito aquela crença, né, de ai, nossa, se alimentar saudável é caro. Na verdade, não é caro. É caro se tu for ser essa pessoa que vai usar a tua alimentação saudável só baseada nas coisas que tem lá no mercado. E não é isso que eu quero que tu faça. Eu quero que tu use os alimentos que estão lá como aliados junto com a tua refeição fresca, né? Quando eu falo refeição fresca, é o quê? Ter uma alimentação balanceada, rica em frutas, em vegetais, em cereais, em castanhas. Eu falo muito isso aqui e eu vou falar sempre isso pra vocês porque é importante, né? Ali ter uma refeição, por exemplo, saber qual biscoito, por exemplo, um biscoito de arroz ali que pode ser um aliado para te comer num lanche da tarde com queijo cottage, com uma pastinha de avocado ali, de abacate, né? Com uma guacamole. Então, qual é o melhor biscoito que eu vou escolher, né? Saber ver os ingredientes ali desse biscoito. Saber comprar o leite ideal para fazer um mingau de aveia, agora que tá chegando o inverno, por exemplo, fazer um overnight oat, fazer smoothies na tua casa com aveia, com chia. Então é isso que eu quero que tu aprenda, sabe? Se alimentar saudável não é caro. Só é caro se tu for aquela pessoa que quer ter tudo do rótulo. A gente tem que ter o menos possível de rótulo e o mais possível de coisas frescas na nossa casa. E usar os rótulos como nossos aliados. Num lanche lá, um biscoito pro lanche da tarde, pro café da manhã, né? Um leite ali de qualidade pro nosso lanche da tarde, para botar no smoothie, para botar no mingau, para botar no overnight oat, né? Inclusive, até tava falando já pra vocês, eu vi uma matéria umas 2 semanas atrás da Nestlé, falando sobre a nova linha, né, de leite ninho que eles lançaram. Isso provavelmente já faz algum tempo, mas eu, né, tava pesquisando algumas marcas aí do Brasil que eu acho interessantes, saudáveis, enfim, que eu acho legal os ingredientes, né, os produtos que elas vendem. E uma delas é a Ninho, né, que é da Nestlé. A linha de produtos Ninho, Molico também é muito legal, assim, de leites, né? E eu vi que eles lançaram um leite sem estabilizantes, ou seja, sem aditivos, né? Então eles trouxeram aí pro mercado uma linha de leite. O leite Ninho já tem muito boa qualidade, né? Por isso que é um leite até com valor um pouco mais alto aí no mercado. Mas eu tava vendo que eles investiram, gente, 140 milhões de reais para fazer para criar essa linha nova aí de leites ninhos sem estabilizante. Então é por isso que às vezes a gente pensa, né, se a gente for pensar em se alimentar saudável só pelo rótulo, por isso que ele tem um valor ali um pouco mais caro no mercado, porque é um produto que vai ter melhor qualidade os alimentos, eles vão ter que pensar em aditivos ali que sejam natural, ou seja, que às vezes é até mais difícil de encontrar ou que é mais caro, né, para colocar nesse alimento, e tudo isso vai trazer um valor para nós, né, consumidor final ali, maior.
Então, era só essa curiosidade que eu queria trazer pra vocês aí do leitinho, né? Não é nenhuma propaganda, nada, só achei interessante. E aí também pra tirar um pouco dessa nossa crença de que se alimentar saudável é caro. Não é que seja caro, é que a qualidade do que a gente está consumindo vai ser melhor. Então, é tudo sobre também prosperidade, abundância, né? A gente perceber o que a gente quer trazer para o nosso corpo, como que a gente quer se nutrir. Não é só, às vezes, o que é mais barato, às vezes não sai tão barato assim num longo prazo, né? E, e também trazer para vocês, também tirar essa crença de que se alimentar saudável é caro. Se tu for realmente se alimentar só baseado nos rótulos, aí eu vou te dizer que sim, realmente ser saudável é bem caro. Agora, se tu for usar os rótulos como um aliado para tua alimentação saudável, né? Tendo uma alimentação ali muito mais balanceada e fresca, com comida de verdade, aí eu vou te dizer que é tranquilo. Só dá, digamos assim, trabalho, né, gente? É um processo de construção, como eu falo pra vocês. É uma construção diária, tem dias, tem semanas que vai ser incrível, tem dias que vai ser incrível, tem dias que tu vai se perder um pouco na tua rotina, não vai preparar, vai ter dias que vai estar cansada ou vai estar sem disposição. Então, é contínuo, é uma construção, né? E aí, então, falei tudo isso, né? Linkei com algumas outras coisas que não tem como a gente fugir. Eu queria te ensinar também, né? Te falar, te mostrar como que tu pode, então, começar a ler os rótulos, né? Dos alimentos aí quando tu for comprar no mercado, né? Dos teus alimentos aí quando tu for fazer tuas próximas compras. Como que tu vai encontrar um pão ideal ali? Como que tu vai encontrar um biscoito pro teu lanche da tarde ideal? Né? Um molho, né? Um tipo de... uma pastinha, daqui a pouco tu vê. Nossa senhora, agora eu fui longe, hein? Daqui a pouco. Eu tô cansada. Daqui a pouco tu viu ali uma pastinha, né? Pra colocar ali num café num lanche da tarde, num pão, numa torradinha. Tu quer saber se essa pastinha, se esse patê, enfim, se ele realmente é uma opção boa, uma opção saudável ali pra ti. Como que tu vai ver isso? Como que tu vai ver esse rótulo? Então eu quero te mostrar como que tu vai fazer isso agora. A primeira coisa, gente, na hora que a gente. Primeiro de tudo, né? Antes de eu começar a falar sobre como ler o rótulo, eu tô aqui pra gente falar sobre ler o rótulo, não é ler a tabela nutricional do alimento. Eu não vou te ensinar aqui como tu lê uma tabela nutricional, onde ela vai falar das calorias do alimento. Porque o que eu quero trazer para vocês a cada dia, e eu tô aqui toda quinta-feira falando com vocês, é sobre alimentação, nutrição de verdade. Então, se a gente for entrar aí no lado de ler uma tabela nutricional de um alimento, eu posso trazer aqui para vocês qualquer alimento. Eu posso trazer para vocês aqui uma Coca-Cola normal e uma Coca-Cola Diet, né? E aí eu vou ler a tabela nutricional e isso está muito mais voltado para a quantidade de calorias, né? Isso é muito interessante quando a gente está querendo construir massa muscular. Não tem nada de errado em ler uma tabela nutricional, né, gente? Mas foge um pouco da ideia que eu quero trazer para ti aqui, que é a nutrição de verdade, né? Então, se eu for trazer uma tabela nutricional, eu vou estar falando muito mais contigo que quer construir uma massa muscular ou que quer aí emagrecer. E na verdade, o que eu quero é falar com quem quer construir saúde no longo prazo, né? Uma construção diária de saúde através da tua alimentação, né? Então, eu vou falar aqui dos ingredientes que tem nesses alimentos que tu vai comprar. Então, a primeira coisa que tu vai ler aí no teu rótulo do teu alimento lá no mercado, quando tu for querer saber, né, se ele é um alimento bom pra ti, saudável, legal, que é um grande aliado na tua rotina saudável aí, nos teus lanches da tarde, né, na tua refeição aí, a primeira coisa que tu vai ler nesses ingredientes é as nomenclaturas. Tu vai procurar ali o máximo possível de alimentos que tu conheça. Ou seja, que fale ali, açúcar, farinha tal, farinha de aveia, farinha de trigo, farinha de grão de bico, enfim, açúcar, óleo, sal,
que o máximo possível dos ingredientes que estão descritos ali naquele rótulo seja alimentos que tu conhece, que sejam livres de menos possível de nomenclaturas estranhas, de números, de coisas que tu nunca nem viu. Essa é a primeira coisa que tu vai ver. Então, essa é a primeira coisa que tu vai ver quando tu for ver aí um rótulo do alimento que tu for comprar. A segunda coisa que tu vai ver é a ordem desses alimentos. Ou seja, quando tu vai comprar ali o teu alimento, essa ordem que eles colocam não tá escrito, os alimentos não estão dispostos ali os ingredientes não estão dispostos ali de qualquer maneira, gente. Eles estão colocados na ordem de quantidade que eles estão ali. Ou seja, os 3 primeiros alimentos os 3 primeiros ingredientes que tu vê nesse alimento que tu tá comprando, eles estão em maior quantidade ali. Ou seja, se tu for pegar um alimento ali, digamos um biscoito, né? Um biscoito de arroz pro teu lanche da tarde, alguma coisa assim. E tu vê que a maior quantidade, que o primeiro alimento que apareceu ali na lista de ingredientes foi açúcar, depois foi óleo, depois foi sal, depois já esquece, já deixa de lado, porque esse alimento talvez não seja um alimento legal pra ti. É um alimento aí, ó, com muito açúcar, com muita gordura, não é legal. Agora, se ele começa ali falando farinha integral ou farinha de trigo, depois enriquecida com ácido fólico, geralmente é assim que vem, né? Quando a gente pensa num pão, vamos botar um pão aí, né? Geralmente vem farinha de trigo, depois farinha enriquecida com ácido fólico, depois vem ali um óleo vegetal. É legal quando eles falam até qual é o óleo vegetal, né? Óleo vegetal de girassol, óleo vegetal de cânula, enfim, alguma coisa assim. É legal, porque a gente sabe a qualidade desse óleo. Por exemplo, se tu pega 2 pão ali, um diz que vem com óleo vegetal de cânula, o outro diz que vem com óleo vegetal de girassol, eu optaria pelo de girassol. É uma opção bem melhor, o óleo de girassol é rico em antioxidantes, então eu iria, né, para esse lado aí. E aí depois vem ali o açúcar, vem, né? Essa é a ordem, sabe? Tu sempre vai ver a ordem que o alimento, que os ingredientes que estão ali nesse alimento foram colocadas. Elas importam, porque isso vai dizer a maior quantidade. E claro, se esse alimento tiver aditivos, conservantes, né? Que eles estejam lá no final da lista, gente. Se ele estiver lá no final da lista, isso significa que ele está em pouca quantidade nesse alimento, né? E deixa eu ver aqui se eu coloquei mais alguma coisa. Ah, claro. E aí, por fim, é isso, né? Os conservantes. Vê ali qual é o nome, né? Qual é o conservante que está sendo utilizado nesse alimento que tu escolheu. Por exemplo, se for se for ali uma goma guar, uma goma xantana, um xilitol, uma estévia, são conservantes, são aditivos muito legais, porque são de origens natural. A goma xantana, por exemplo, ela é feita a partir da fermentação de alimentos e ela é muito utilizada em pães, em massas, em bolos. Ela é usada como um estabilizante, ela é usada como um emulsificante, também é muito utilizada em molhos, em cremes, né, para dar essa consistência cremosa para o alimento. E ela serve também para dar maciez para o alimento, né? Então ela é uma boa opção aí de aditivo, de conservante, se tu enxergar no teu ingrediente ali, no teu alimento que tu tá escolhendo. Uma outra coisa que a gente vê bastante, um outro aditivo que a gente vê bastante é o ácido ascórbico. Ele é um nome que, quando a gente olha pela primeira vez, a gente pensa assim, nossa, não deve ser saudável esse alimento, vou deixar ali de lado. Mas, na verdade, gente, o ácido ascórbico, ele é a nossa vitamina C, né? E a vitamina C, ela é muito utilizada em pães, principalmente, e ela é um antioxidante, né? Então, ela ajuda aí a conservar mais o alimento, então deixar o nosso pão durar mais tempo, né?
o bolo, enfim, aquele pãozinho que tu comprou ali, vai te durar mais tempo. É para isso que eles usam o ácido ascórbico nos alimentos. Usam em biscoitos também, bastante. Enfim, gente, tem uma lista enorme, assim, ó, de conservantes e aditivos que eu poderia ficar falando pra vocês aqui. Inclusive, se vocês quiserem que eu faça uma lista com os conservantes que vocês podem, digamos assim, consumir, que é ok a gente consumir aí do mercado, e uma outra lista falando, esses conservantes aqui, evite. Me falem, botem aqui nos comentários que eu vou fazer essa lista e eu compartilho aqui com vocês. Mas aditivos, assim, conservantes que eu acho interessante a gente evitar o potássio, né? Potássio de nitrato. Que outra coisa, que outro conservante químico que eu acho interessante a gente evitar? Não me lembro de nenhum agora nesse momento. Deixa eu ver se eu encontro aqui nas minhas escritas. Nossa, como que eu tô me esquecendo desse? O glutamato monossódico, gente. É um tipo de conservante, sério, muito falado. Ele é encontrado principalmente em molhos, em molho de tomate, em molho shoyu. E ele é importantíssimo de ser evitado, porque já teve vários estudos que fala, né, sobre ele causar disfunção da tireoide, disfunções hormonais. Tem alguns casos ligados aí a câncer de mama, câncer de próstata. Então, esse é um conservante que, assim, ó, de todos, é o top 1 aí da lista do que vocês devem cuidar. Principalmente se ele estiver lá no inicinho da lista, né, como eu falei pra vocês, dos ingredientes. Principalmente molho shoyu, geralmente, se ele começar falando ali glutamato monossódico e depois o shoyu, depois não sei o que, nem pega esse molho shoyu aí, nem pega, sabe? Porque não é de boa qualidade. De preferência, uma dica que eu dou pra vocês, já que a gente entrou nesse assunto, o molho shoyu que eu indico pra vocês é o tamari. É um molho shoyu que é realmente a fermentação, né, da soja mesmo. Então, eu indico muito pra vocês esse molho shoyu aí. E é isso, gente. Eu espero que tenha ficado clara essa live de hoje. Se ficou qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou te responder com o maior prazer. E, como sempre, né, tô aqui com vocês toda quinta-feira. Eu vejo vocês na próxima quinta, às 7 da noite aqui na Austrália e às 6 e 7 da manhã aí no Brasil. Um beijo, um bom resto de semana pra vocês e tchau, tchau!